Agora nós vamos começar essa gravação boa, né? Pessoal, não sei se vocês notaram o inconveniente que estava rolando aqui, não estou falando da aula, nem das conversas de Karine em relação a isso, mas a gente tinha um inconveniente aqui no processo, que é o quê? Na termoquímica a gente pega e associa essas transformações à energia na forma de calor. E como é que a gente mede esse calor? Com calorina. Então todas as vezes que alguém fosse medir alguma coisa, tinha que fazer o quê? Pegar uma calorina e colocar aqui dentro. Agora imagine esse inconveniente. Grafite se transforma em diamante. Demora milhares e milhares de anos para isso acontecer. Eu vou botar aqui no calorímetro, tá? Pra gente ver quanto tempo isso demora e depois que ver, não é nem a questão do calorímetro, é ver quanto tempo demora, porque não é um cronômetro, né? É do calorímetro para ver qual a energia que está associada a isso. Eu queria ver agora já assim uma reação. Não, pega todo mundo e coloca. Tudo que se pegava, colocava dentro do calorímetro para pegar e medir. Alguém então quer se libertar dessa ideia de calorímetro. Então a gente não vai mais usar o calorímetro. A gente poderia fazer medidas indiretas. O que é que nós vamos estudar a partir de agora, pessoal? Como fazer medidas indiretas da energia envolvida nas transformações. Então, o que vocês aprendem? Estado padrão, entalpia padrão, calor de formação, quais são as suas leis de Hess, tudo isso tem um objetivo. Fazer medidas indiretas da energia envolvida com as transformações. Então, por exemplo, a gente sempre vai ver as questões de termoquímica e sempre. Ou usa aquela fórmula, a variação de entalpia dos reagentes menos a energia dos produtos menos a variação de energia dos reagentes. Porque os caras criaram uma maneira indireta de medir a energia associada às transformações. Por que quando não cai uma questão dessa, cai uma com aquele negócio de energia de ligação? E vai cair sempre? Porque aquilo ali é uma maneira indireta de você medir a energia envolvida nas transformações. Por que tem que ter lei de Hess? Porque Hess criou um mecanismo de você pegar e medir a energia indireta, de maneira indireta, medir a energia envolvida nas transformações. Então, eu preciso passar por essa coluna daqui, onde o objetivo dessa coluna aqui é levar você a observar se vocês entenderam mesmo o que a termoquímica está estudando. Então, essas primeiras linhas aqui que eu vou pegar e trabalhar com vocês é aquela linha da leitura. Eu preciso ter uma interpretação correta, porque existem questões interpretativas. Depois eu vou colocar dois gráficos aqui do lado. Nesses dois gráficos a gente vai aprender a olhar de maneira interpretativa para uma situação onde eu não queira fazer uma medida indireta só. Eu queira observar como é que se dá uma transformação, fazer uma leitura gráfica. Beleza? Então lá vou eu. Fenômenos termoquímicos. Eu peguei esse primeiro fenômeno aqui e a gente vai fazer uma leitura dele. O que é que está acontecendo aqui? Primeiro, é um fenômeno químico ou físico? Químico. Por que químico? Porque é uma reação. Como é que eu sei que é uma reação? Porque eu pego uma substância, reajo com outra substância e dá uma outra substância. Perfeito. Nesse processo, está claro para vocês o que ocorreu? Sim. Então vou fazer outra pergunta. Qual desses dois sistemas, reagentes ou produtos, qual desses dois sistemas tem mais energia? Está claro para todo mundo que é reagente? Olha a leitura, ele está dizendo assim, esse sistema, formado por hidrogênio gasoso e meio mol de oxigênio gasoso, a quantidade importa, gente? A quantidade é importante para a termoquímica? Tipo, se eu comer um pedaço de bolo, eu terminei o almoço hoje, peguei e comi um pedacinho de bolo. Aí eu olhei para o bolo, não vontade de comer mais. Eu falei, rapaz, não vou comer mais não, porque se eu comer mais, são mais calorias que eu estou ingerindo. Ou seja, além da temperatura, além da pressão, além do estado físico, a quantidade importa? Sim. Então ele pega e diz, olha, as quantidades importam e estão sendo colocadas cada momento, olha lá, através da palavrinha mol, que a gente sabe que mol fala de quantidade de matéria e que a palavra mol atrela-se a uma massa. Então eu tenho uma massa de material, essa massa de material é entendida, associada a uma quantidade de material. Pronto, tá lá, beleza. A quantidade importa pra gente. Se eu tivesse aqui 2 mols, eu seria outra energia. Então minha pergunta é, vocês responderam que o estado chamado de... O estado não, né? O sistema chamado de reagente tinha mais energia do que o sistema chamado de produto. Assim, eu não percebi isso muito não, mas agora que você pegou e circulou aí, está claro. Esse sistema aqui
são os produtos mais 286 kJ. Olha lá, como esse sistema tem mais energia do que o outro. E o que é que a termoquímica avalia? Exatamente isso. A termoquímica ela não está nem aí se hidrogênio reage com oxigênio produz água. Não é ela que cuida disso. A gente já chega aqui sabendo que hidrogênio reage com oxigênio e produz água. O que ela quer saber é, vem cá, quando o hidrogênio reagir com oxigênio e produzir água, ele vai liberar ou vai absorver calor? E alguém vai fazer essa medida, ou de maneira direta, calorímetro, ou de maneira indireta, com as leis que nós vamos pegar e trabalhar. Acontecendo isso, qual é essa energia? Então ele diz pra gente ali que aquele sistema se transforma naquele sistema e absorve ou libera? Libera 286 kJ. A pergunta é, se eu colocasse isso em um gráfico, interpretação, quem é que eu colocaria na linha de cima? Reagentes ou produtos? Então eu teria H2 gasoso, mais meio mol de O2 gasoso, e aqui eu teria H2O líquido. Tudo bem, pessoal? Agora, olha de novo. Daqui para cá tem uma energia associada, não tem? Quanto é? 216 kJ. Perfeito, kilojoules. Beleza. Olha o que eu vou fazer. E se eu produzisse água gasosa? Você percebeu que a energia que seria liberada seria menor? Tem duas interpretações para a gente pegar e fazer. A energia é menor. E a outra maneira de olhar para a mesma coisa é, isso transforma em água líquida, e eu posso dizer que a água líquida absorve energia para virar gasosa. Então, se parte daquela energia que eu iria liberar, eu vou absorver, então o resultado é o quê? Eu não vou liberar 286. Então ele diz, olha, eu posso analisar o processo em uma etapa, e eu posso analisar o processo em duas etapas, uma que eu libero e outra que eu absorvo e chega no mesmo lugar. Nós estamos já lidando com o que ele vai chamar de lei de Hess. Até aqui, beleza. E se eu produzisse água sólida? Ó. Eu poderia avaliar o processo em uma única etapa, ou eu poderia avaliar esse processo em duas etapas. Uma em que ele se transforma em água líquida, e a outra que a água líquida libera mais energia para chegar em água sólida. Porque a gente sabe que há essa possibilidade. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é algo que foi perguntado hoje aqui pela manhã. Não pela manhã, mas hoje pela manhã alguém perguntou alguma coisa. Que falou assim, eu não entendo só esse detalhe. Água gasosa, ou água líquida ali, e aqui eu tenho gás. Aí o gás se transforma em líquido. O gás se transforma em líquido, então eu vou liberar energia, né? Eu falei, não é assim não. Mas a gente não viu que quando um gás se transforma em líquido tem que liberar? Só que aqui, gente, você está falando da mesma substância. Ali são substâncias diferentes. Então o estado físico está ali demonstrado? Tá, mas esse estado físico não é referência para o que está aqui, ó. Tá certo? Olha o que eu fiz aqui para você entender isso, ó. Ainda que eu pegasse e tivesse água, hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso virando água gasosa, são substâncias diferentes. Sendo substâncias diferentes, a água faz ligação com o hidrogênio. O hidrogênio não faz. Outra perguntinha. Quem tem mais energia? O hidrogênio gasoso ou a água líquida? O hidrogênio sozinho ou ele sozinho é zero, né? Boa pergunta aqui a coisa. Mas não falo nem pelo zero. A gente sabe que o sistema tem mais energia. Perfeito? O que a gente sabe? Que esse sistema tem mais energia. A gente não consegue medir a energia das coisas. Eu consigo medir a energia da transformação. Então qual é a energia do hidrogênio? Sabe lá Deus. Qual é a energia do oxigênio? Sabe lá Deus. E da água? Também não sei. E o que você sabe? Eu sei que quando isso se transforma nisso, libera 286 kJ. Isso eu consigo medir. Tranquilo mesmo? Bora escrever esse processo aqui agora de uma outra maneira. Lá vou eu.
H2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso produz H2O líquido. Tudo bem? E a variação do calor ou de entalpia associada a essa é isso daqui. Eu estou falando a mesma coisa que aconteceu em cima, só que eu estou falando de uma maneira diferente. Alguns alunos erram questões que falam sobre processos, como vocês estão vendo aí, por conta disso. Ó. Assim, eu vi um sinal de mais aqui, eu pensei que ela era indo. Ó. Gente, é quando o ΔH é positivo, ali não tem escrito ΔH. Não é quando tiver um sinal de mais em qualquer lugar. É quando eu falar para você que é um ΔH e tiver um sinal de mais, é que é endo. E não qualquer situação que tiver um sinal de mais, seja endo. Então esse processo aqui é um processo de liberação de energia. Pronto, está aqui. Um ΔH de menos 286. Se você falar que é liberação, não precisa falar um menos. Se eu falar que o movimento é regressivo, não precisa pegar e botar um menos na frente da velocidade. Se eu falar para você que o movimento é um movimento progressivo, eu não preciso colocar um mais na frente da velocidade. Lá em cinemática. Até aqui, beleza? Pergunta então 2. Eu tenho uma nova transformação. Qual desses dois sistemas tem mais energia? Reagentes ou produtos? Então, esse é o produto e esse é o reagente. Veja o que ele está dizendo para a gente. Ó. Para que o reagente chegue ao produto em energia, a termoquímica não quer saber da reação em si. Ela quer saber o que é que esse sistema precisa para transformar nesse sistema. E vocês estão dizendo que ele precisa de 90 kJ de energia. Então, se eu boto o sistema reagente, óxido de mercúrio sólido, e ele vai se decompor em mercúrio líquido mais meio mol de O2 gasoso, esse processo se dá com incremento de 90 kJ de energia. E o que é que o calorímetro diria para a gente? Que nessa transformação houve uma variação de energia. E essa variação foi de 90 kJ. A temperatura do termômetro aumentaria ou diminuiria? Como ele absorveu energia para que a transformação acontecesse, ele absorveu energia da água que está em volta do sistema. Então a temperatura não vai diminuir. No processo de cima, a reação aconteceria, ele liberaria a energia e ao liberar a energia esquentaria a água, a temperatura do termômetro aumentaria. Então por isso eu preciso saber qual é o foco. Se o foco é a reação, então a água vai ser só aquele sistema onde ele absorve energia, libera energia e aí faz a temperatura do termômetro aumentar. Olha assim, sempre que ele for perguntar alguma coisa de solução, ele tem que trazer a reação, né? Pra gente saber, não tem como a gente saber, assim. Pera, como assim de solução? Tipo assim, tem como a gente saber se um sal, a dissolução dele é endotérmica ou exotérmica? Não, tem que dar, né? Ele tem que dar dados. Ele tem que fornecer dados para você. Então, essa questão lá que você está vendo uma dissolução que é endo, dissolução que é isso. É porque tem uma questão que meio que não dá informação, depois eu trago para você. Então. Perfeito. E nessa daqui, cara, eu já botei a situação de outra forma. Eu fiz uma reação, que é uma síntese, que quando duas substâncias produzem uma substância, síntese, eu tenho uma reação que é uma decomposição. Eu não quero que você também pegue e fiquem achando que toda síntese é um processo exotérmico e que toda decomposição é endo, porque isso não é verdade. Tá? Então, eu posso associar? Não, você não pode associar. Eu apenas peguei aqui duas situações para que a gente pudesse analisar. Me dá aqui agora como é que fica escrito essa. HGO sólido, sim. Produz mercúrio líquido mais meio mol de O2 gasoso e o ΔH associado a esse processo mais 90 kJ. Molar por cada mol de mercúrio de óxido de mercúrio que decompõe. Então está tudo organizadinho. Tá? Você teria ali a temperatura que isso aconteceu, teria a pressão que isso aconteceu, e ele colocaria aqui também, ó, mol de HGO. Então ficaria muito claro de quem ele está falando. É um mol desse gerando aquilo ali tudo.
Até aí, beleza? Então eu me dou por satisfeito, gente, em relação ao nosso entendimento e interpretação dessas que são chamadas de equações termoquímicas. As equações termoquímicas, elas precisam de algumas informações. Por exemplo, os estados físicos, porque eles são importantes, deveria vir a temperatura, deveria vir a pressão, a energia, óbvio, associada ao processo, para essa transformação fosse termoquímica. Pedro? Às vezes quando eu estou fazendo questão disso, eu tenho dificuldade quando tem várias equações em sequência, e aí eu tenho que fazer os cortes. Porque às vezes ela não está direcionada ao ΔH, porque ele está por mol. Aí eu tenho como entender o ΔH de uma reação com uma constante e a energia que envolve no processo todo, como não sendo. Porque, por exemplo, se eu tivesse 2 mols de hidrogênio ali, teria o dobro de energia. Só que o ΔH continuaria sendo o mesmo, certo? Porque é por mol. Então, como é que numa questão que eu tenho várias equações e que eu tenho que cortar, eu vou saber se eu uso o ΔH ou se eu uso a energia envolvida? Você usa a energia envolvida. Sempre? Sempre. A energia envolvida na transformação, porque ele vai dizer assim, ó, essas reações são apenas suportes. Você está usando essa reação como suporte para chegar em um ponto. Qual é o ponto? O ponto onde eu, de maneira indireta, chego na energia. Então o que a vai fazer é, você pega essas reações aí, ó, e brinca com elas de maneira algébrica. Elas são apenas suporte. Para quê? Você chegar numa maneira de medir a energia que estaria associada a essa transformação. Então, a pergunta é, como é que eu poderia fazer, então, para criar um sistema onde eu não precise mais do calorímetro? A resposta é, vamos criar um sistema padrão. Vamos atribuir a algumas substâncias o valor zero de energia. Porque se eu atribuir a algumas substâncias o valor zero de energia, olha como ficaria. Por exemplo, se eu pudesse atribuir a essas duas substâncias aqui o valor zero de energia, então o valor dessa substância associado nesse sistema padrão seria menos 286. Então eu teria a água líquida a 25 graus Celsius, a 1 atm de pressão, a energia associada seria de menos 286. Aí todas as vezes que eu precisasse tomar como referência qual a energia que a água tem, no meu sistema padrão a água tem menos 286 kJ de energia. Se eu pudesse pegar e dizer que essa substância aqui tem energia zero, o de cá seria menos 90. Então eu tenho a ideia de que o HGO é menos 90. E se HGO quer virar substâncias em que o sistema todo tem zero de energia, ele vai ter que absorver esses 90 de energia. Até aqui, beleza? A questão agora é criar esse sistema padrão. Criar o sistema padrão, voltando aqui para o início, e dizendo quais são os critérios que a termoquímica precisa para fazer essa relação entre transformação e energia na forma de calor. A primeira é definir a temperatura que nós vamos adotar como padrão, uma vez que a temperatura é um fator importante. A temperatura padrão, então, passa a ser 25 graus Celsius, que a gente pode confundir lá com CNTP, tá? Que é 0 graus Celsius, ou 298 Kelvin. Se eu preciso de uma pressão, perfeito. A pressão 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Aí você vai perguntar para mim. Pronto, definido o estado padrão. Agora, e quais vão ser as substâncias? Eles então definem que vão ser substâncias simples. Tá, mas essa substância simples tem que estar nessas condições. Isso. Volta mais coisa. Nós aprendemos, através de um diagrama chamado diagrama de fase, que todo material ele apresenta uma fase estável para uma relação de um par ordenado, temperatura e pressão. Você tem uma fase estável. Como nós estamos lidando com substâncias simples, nós também já aprendemos qual é essa fase estável. Então, bora lá, vamos botar aqui. Gasosos. Está lá no seu caderno, mas a gente vai repetir. Gasosos. Os gases nobres e H com Cl. Essas são as substâncias simples que são gasosas nessas condições. E eu preciso saber isso. Tá? Quem está definindo o estado padrão. Líquidos.
brom. Aí alguém hoje virou aqui pela manhã e fez assim, ó. Aqui em cima é 0. Se o mercúrio não tivesse no estado líquido, não seria 0. Tá? Então tem que ter cuidado. É simples, é 0. Tá. Você chegou aos outros detalhes? Se aqui não tiver 25 graus Celsius e 1 atm, ali não é mais 0. Olha só, porque eu olhei ali e vi substância simples e está no estado físico mais estável para aquelas condições de temperatura e pressão, tá. Mas eu poderia estar em 26 graus. E não era mais 0. Sólidos. O resto. Tudo beleza, pessoal? Aí alguém vai lembrar para todos nós ainda um detalhe importante. De que alguns elementos eram capazes de produzir mais de uma substância simples. Veja como tudo é organizadinho. Tá? Ele está vindo com os assuntos, ele pega e fala, peraí, velho. E assim, se o carbono pode gerar mais de uma substância simples? Grafite, nanotubo, fluoreno. E aí, como a gente vai pegar, vai associar quem? Como a situação padrão para a gente pegar e dar o certo. Aí eles pegaram e estabeleceram para aquelas 4 variedades alotrópicas que nós conhecemos, COSP, né? De que o carbono grafite sólido, tá, gente? Não pode ser nem grafite líquido, nem grafite gasoso, tem que ser sólido. Pode ter livre que nem bota que é sólido, bota só grafite. Aí é problema dele. Sólido, grafite, sólido. Esse tem entalpia igual a 0. Então ele é o mais estável naquelas condições. Tudo bem? Ele que é 0. E os outros? Simplesmente 0. Aqui, a gente vai considerar aqui o O2 gasoso e não o ozônio. Esse tem entalpia 0. Nós vamos considerar que o enxofre rômbico, né, porque os dois são S8, então vamos considerar que vai ser o rômbico e não o monoclínico. Então esse daqui que vai ter entalpia 0. Hoje, no caso, são os menos reativos? São os mais estáveis. A pergunta de Sarinha ganha uma situação interessante agora. Porque a gente aprendeu que o P4 é o fósforo branco. E o fósforo branco, Sarinha, não é o menos reativo, ele é o mais reativo do que o vermelho. Só que quando você vai escrever, e aí tudo vem com o seu objetivo. Por isso que a gente começou a aula definindo qual era o nosso objetivo. Nosso objetivo era começar a escrever as coisas de modo que não tivesse o problema de fazer tudo isso no calorímetro. Então, já que você vai trabalhar de maneira escrita e não mais de maneira prática, não é mais uma coisa direta, mais uma coisa indireta, imagine agora você escrever uma equação onde aparece P4 N vezes. Como é que você vai balancear uma coisa que é P4 N vezes? Então, o que eles fizeram, Sarinha? Nesse caso aqui, o correto é adotar o fósforo branco como 0. O vermelho, no caso. O branco. Tipo, o certo, entre aspas, seria o vermelho, porque o vermelho é menos ativo. Não. Qual o nosso objetivo? Sim, considerando o nosso objetivo. O nosso objetivo seria é escrever uma reação química. Como o 4 é um número definido, eu posso trabalhar com esse 4 fazendo o que eu quiser, ele é 0. Agora, olha o que você está perguntando. Como o vermelho é mais estável, ele é menor do que 0. Então não feri ninguém. Porque se eu pegasse e adotasse outro sistema, eu faria isso. Ó. Você é 0 e você não é 0. Como o nosso objetivo é medir, está aqui. Quem tem mais energia, o oxigênio ou o ozônio? Ozônio, porque o oxigênio é 0 e o ozônio fica aqui. Aí fizeram isso, ó. E eu tenho então o branco como 0 e o vermelho como menor do que 0. Como tem essas situações todas a nível de ensino médio, Caio, você vai ver que pouco se pergunta sobre o fósforo. E quando eles fazem uma questão com o fósforo, eles botam P, não botam nem P4. Ele bota só o P. E eles fazem a questão e você nem se dá conta de quem ele está falando. Ele bota P e um abraço.
como se aquilo ali não fosse importante. Então, a gente precisa só definir essas coisas, o que é certo, o que é que aparece. Ah, assim, eu pensava que o vermelho era 0. Isso não é o correto por conta dos objetivos. Não vai mudar nada na minha vida, não vai fazer questão. Não vai mesmo. Então, você vai pegar e vai trabalhar de boa. Então, definido isso, nós vamos dizer que, ó, o ΔH, essa bolinha significa padrão. 25 graus Celsius, 1 atm, então não preciso mais dizer nada para você. Você já sabe o que é o delta, já sabe o que é o H, já sabe o que é o padrão. O ΔH, padrão de formação das substâncias simples é 0. Pode ser padrão. Pode ser 0. Esse ΔH, padrão de formação, normalmente os livros ou as provas falam a entalpia de fulano. A entalpia dessa substância é 0, a entalpia daquela lá é 0, a entalpia do outro é 200, a entalpia da água é esse. Quando ele fala a entalpia, ele está falando da entalpia ou variação de entalpia padrão de formação. Até aqui, beleza?